Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no nosso Cultura Livre. É com imenso prazer que o Cultura Livre vai falar hoje de artes, de música, porque a gente está aqui com ela, Luísa Lamar. Boa noite, querida. Boa noite, Elô, tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vinda aqui no Cultura Livre. Ai, obrigada. A Luísa Lamar, para quem não conhece, é uma multiartista, porque ela bebe de várias fontes aí do teatro, da música. Ela performa no palco, trazendo uma identidade que vem dela, essa necessidade que ela tem de falar para o mundo, de soltar essa sua voz. Ela também baila nesses palcos e traz pra gente todo esse encanto aí da Luísa Lamar, que eu já pude ver por várias vezes. Luísa, como que você no palco se transforma, né, irmã? Total. Eu sinto que no palco é um momento, uma experiência fora do corpo que eu tenho, sabe, Elô? É como se eu não fosse mais Luísa Nayara Soares Lamar, a Lu, que sou eu, a amiga, a filha. Eu me torno a Luísa Lamar, que é uma representação de várias outras, né? Sim. De várias outras que morreram, que estão nascendo, que estão dentro do útero. Maravilhosa. E assim, a gente vê isso no palco, principalmente essa coisa de transcender, né, Lu? Como que o palco te chama, a música te chama pra vir, pra falar assim, não, eu sou artista, é disso que eu quero, porque assim, você vem muito cedo, né, Luísa? Assim, você já vem de uma família que tem músicos, então tava sempre ali dentro bebendo das artes, né? Sim. Os meus pais são da Zona da Mata, de Minas Gerais, e eles vêm para o Mato Grosso e começam um negócio, o Cantoria Bar, lá no Boa Esperança. Foi um bar, assim, Foi visitado babado. pelo pessoal universitário, era babado. E lá, Paulo Monarco, meu irmão, começa a aprender a tocar e a cantar com os músicos que tocavam ali no bar. E eu ali criança, crescendo nesse ambiente, ficava assim completamente invejosa, sabe? Pra ser sincera, eu queria estar ali naquele palco, dando close. Então, com o tempo, a minha família foi notando isso, me colocou pra aprender a cantar ali no Sesc Arsenal. Aí estudei... Participei do coral Pra Te Cutucar com a Regiane Muzis, que agora mora em Boston, com o Ebinho Cardoso. Também foi um grande músico aqui. É um grande músico. Sim, aqui. baixista, Esteve né? um grande tempo aqui na região de Mato Grosso, sim, baixista. E Andy Muzis também, que é o filho deles, que também é da música. Então, somos grandes amigos, as famílias também. E aí... eu vou entrando nessa coisa da música. Com 10 anos, mamãe falece e a gente vai morar em Chapada. Em Chapada eu não tinha muitos amigos, ficava muito no computador. E aí no computador eu fui entender o que era transexualidade, eu fui descobrir o termo, me educar, me identifiquei com isso. Sim. A partir daí, falei isso pra minha família e foi tudo bem, sabe? Eles não tiveram problema com isso, me apoiam até hoje. É muito triste pensar nisso como talvez um lugar de privilégio, de conquista também, mas de privilégio social, quando eu me comparo a outras pessoas como eu. Mas sem esse apoio deles eu não estaria aqui, eu não estaria conseguindo fazer o que eu estou fazendo, alcançando os lugares que eu estou alcançando, podendo pesquisar, estudar e viver, sabe? A sua vida de estudo nunca parou, né, Lu? Pela sua Exato. sexualidade, como você se identifica, né? Sim. E tudo isso por conta do apoio da minha família, porque sem eles eu teria que, infelizmente, estar me prostituindo. Sim. Como a grande maioria esmagadora das pessoas transfemininas. Né? Os dados comprovam isso. Eu não vou ficar aqui falando tanto sobre dados, essas tristezas, porque eu acho que hoje não é dia disso. Sim, né? a gente vai falar, mas é importante, contextualizar né? um pouco, né? Para que as pessoas entendam e tenham empatia, né? Tem empatia se colocar no lugar do outro. Eu acho que a vida é sobre isso, né? Sim. A política, né? A troca. E aí eu vou em Chapada com 16 anos, depois de transicionar
começo a cantar músicas de outros artistas pela cidade. Eu sempre amei ser intérprete, assim, desde o Prático Tucá, quando criança. É uma coisa que tá no meu âmago ainda, amo interpretar canções. São como crônicas, contos pra mim, sabe? Me deixa muito emotiva, enfim, vou junto com a letra, né? Sim. Com a musicalidade. E aí começo a apresentar o Lamba Trans e pesquisar a música e apresentar canções autorais. O Lamba Trans veio numa conversa com o Paulo Monarco, meu irmão, em que ele começando a desenvolver também a pesquisa do álbum dele, que tá pra sair, o Abriram-se as Veias. Um hino, gente. A gente conversando e brincando, ele fala a palavra, você devia fazer o Lamba Trans, alguma coisa assim. Eu fiquei, garoto, você é muito espertinho, né? E aí eu escrevi a música em 2016, isso. E até hoje eu venho editando, mudando algumas coisinhas. A ideia é que o Lamba Trans é um projeto, não é só uma música. Então a ideia é produzir um disco dentro desse aspecto que a gente quer abordar. São muitas canções que foram escritas por mim, escrevi com meu pai também, escrevi com outras pessoas. E outros projetos também que foram surgindo. Eu tô inserida em vários estilos musicais também, né? Não me contento só com um. Eu gosto muito de brincar com isso, de ir no rap, no lambadão, cantar um jazz, uma MPB, Blues, um né? blues, um trap, uma coisa meio musical, né? Quando eu falo musical de teatral, de cinema também, né? Essas referências que a gente tem. Enfim, eu gosto de brincar com isso e contar uma história, de refletir também sobre vida, né? Penso nisso tudo enquanto obras de arte, enquanto os nossos corpos também, enquanto obras de arte performativas, né? A gente tá aí vivendo e sendo lindas, maravilhosas, sabe? Todo mundo e performando. E performando. E é isso. E que maravilha, né, Luê? A gente sempre fala que essa empatia está em primeiro lugar, né? Você fala desse apoio familiar. Eu acho que isso também não está só na mulher trans, mas também nas outras mulheres, nas pessoas. A gente, por muitas vezes, acha que o trabalho ideal é medicina e direito, né? O filho que quer ser artista, a filha, não consegue. Então, a gente apoiar, eu acho que esse apoio é fundamental para a gente conseguir alcançar voos mais altos, né? Porque senão a coisa vai ficando cada vez mais difícil. E que bom que a sua família é uma família maravilhosa e o seu pai, seu irmão sempre do seu lado, que honra, né? Assim, que delícia, né? Seguir assim com essa força, né? Do lado. Eu não sei o que seria de mim sem eles, assim. Os meus irmãos, o Pedro, o Paulo Monarco e papai, Xotadeu, são tudo pra mim, assim. Você é a filha mais jovem, mas sou a mais você é a nova, caçulinha. sou a caçulinha. Papai também é o caçulinha, de 8 irmãos, lá da Zona da Mata, né, como eu falei, de Minas. Então a gente se identifica muito, meu pai é muito meu amigo antes de tudo. Eu vejo que a nossa relação se fundamenta e deu certo também muito por conta disso, dessa amizade. Desde que eu disse pra ele que eu era trans, a gente debatia sobre tudo. Coisas e termos errados, a gente conversava também, sabe? E a gente vai aprendendo junto. Chegou a um nível de ele me contar uma vez que ele estava ensinando para uma senhorinha a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual, espontaneamente, porque é isso, né? O aprendizado vem com a pesquisa também, mas quando a gente está disposto a trocar com o outro e tendo uma relação sincera, genuína, tranquila. Com respeito, né? E aceitar também a crítica. Muitas pessoas ficam assustadas quando a gente critica ou aponta alguma coisa. Mas as pessoas precisam entender que preconceitos enfim, coisas assim estão inseridas na nossa sociedade e são estruturais, né? Então todo mundo
infelizmente, tá num lugar de acabar poder reproduzir alguma coisa, um machismo, uma misoginia, uma homofobia, uma LGBTfobia, um racismo. O racismo tá estruturado bizarramente na nossa sociedade, né? As próprias pessoas pretas, retintas, reproduzem isso muito dentro delas mesmas, acabam destruindo, tendo as suas autoestimas tão destruídas assim para a sociedade, que elas acabam reproduzindo esse racismo, né? Sim. E essas pessoas de fora, alheias, brancas, enfim, acabam também solidificando isso ainda mais. A gente tem que colocar isso que você falou, né, Lu? Esse lugar de troca, né? De poder escutar, de aceitar a crítica. Exato. Se uma pessoa se sentiu ofendida é porque você ofendeu a pessoa. Você fala, mas eu não te ofendi. A pessoa se sentiu ofendida, então repense, né? Ouça, né? Escute. Tá muito mais esse lugar. Eu acho que a gente está aí numa transição planetária, que a gente está entrando nessa era de aquário agora, que está nesse lugar de mais amor. Então a gente torce para que a humanidade realmente mude, que a gente consiga transcender, sabe? E mudar. Eu torço para que isso aconteça, que a gente esteja num mundo melhor, cada vez mais humano, com mais respeito, e tomara que a gente consiga, que venha as eleições aí, a gente mude o que está acontecendo nesse país, a gente mude essa vibe aí. E lutemos para que isso aconteça, né? Vamos juntos. Vamos votar, vamos lá, vamos clicar, né? Em quem a gente acredita de fato que vai melhorar a situação, sabe? A política é um jogo de propor o que cada um acha melhor para a nossa sociedade. Então, vamos estudar sobre os políticos, vamos pesquisar. A gente tem a internet aí, gente, com que dá acesso pra gente sobre a ficha criminal de todo mundo, sobre tudo que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer, sobre a vida de todo mundo. E é assim que a gente pode, de fato, escolher o melhor para o nosso Brasil, né? A gente tem que fazer... E eles que mudam as políticas públicas, né? Então, eles que são os nossos governantes. Exato. Então. A ciência social, a filosofia, né, fala que o povo tem a força, e esses poucas pessoas ricas ou grandes políticos detêm o poder, né? Mas sem a força não há poder. Então, se a gente pega nessa nossa força, nós somos tantas pessoas pobres, proletárias, ou de classe média, média ou baixa, se a gente se revoltar, se a gente mostrar para eles o que a gente quer, o que a gente precisa, a gente derruba todos os shoppings e todas as grandes marcas, a gente faz o que a gente quiser. Sim, a gente consome o que a gente quer. Exato, mas é muito difícil fazer com que a gente consiga ver isso. É uma máquina, né? Porque essa máquina está trabalhando para que a gente faça o que eles querem. Exato, então a gente tem há centenas de anos, né? Sim, exatamente. Luísa, e aí você entra, aí você descobre que tem um vestibular rolando dentro das artes cênicas, né? Tava lá atuando já também no teatro, trazendo sua música. Aí você descobre que tem um vestibular rolando aí na Unemate para as artes, né? Aí você falou, poxa, agora é minha oportunidade, né? De ir para o que eu gosto de fazer, que é arte. Sim. Como que tu escolhe produção cultural? Qual que te chama a atenção nesse curso de produção cultural? Por que você resolveu fazer? Então, eu me inscrevi para MT Escola de Teatro, que é a faculdade que eu estudo, produção cultural atualmente, no ano em que a MT Escola de Teatro foi inaugurada. Eu acho que 2017, 2018. 2017. Acabei não passando também, nem era para passar, porque, nossa, devia estar um terror, meus escritos, minhas coisas, minha formatação. Mas já queria, né? Eu quero dizer isso porque eu sempre quis, tive vontade... Desde muito nova, de estudar mais sobre ciências humanas. Sempre foi uma área que me interessou, filosofia, letras, artes cênicas. Mas a produção cultural veio para mim quando eu me vi ali vendo aquela lista de ênfases, né? Atuação, iluminação, sonoplastia, produção cultural, dramaturgia.
eu amo tudo, de fato, assim, eu amo tudo, quero poder fazer tudo um dia. Tá aí aprendendo e trocando com todo mundo, né? A gente só consegue fazer as coisas com contatos, com pessoas, né? A gente não consegue fazer nada sozinho, mas eu acho muito importante que a gente possa aprender sobre tudo um pouco, né? E é o que eu desejo pra mim na minha vida, que não quero estudar pra sempre, tudo, e sempre melhorar. Mas aí escolho produção cultural porque sinto que produção une todos esses nichos e essas linhas que eu quero e venho estudando e executando também na prática, aprendendo, praticando. Sim. Porque na arte, na vida, a gente aprende muito na prática, né? Então, eu venho escrevendo dramaturgias desde novinha, assim, de RPG no Orkut, assim como meu amigo Perseu Azul, dramaturgo Que legal. daqui da região. E, enfim, brincando com essas coisas e dirigindo dentro da escola, fazendo, enfim. E aí a produção eu consigo levar todas essas ideias para os editais, para empresas, executá-las de fato, levar coisas para as pessoas, né? Porque o que eu quero fazer dentro dessas artes todas, escrevendo dramaturgias, atuando, cantando músicas, é levar essas ideias da ciência social, da filosofia, de vida, de consciência ambiental, sexual, de autoamor, de, enfim, E a arte coisas. tá nesse lugar, né, Luísa, de você conseguir falar sobre muitos assuntos. Sim. Com muito embasamento, porque o artista pesquisa muito antes de levar, né, pro palco, antes de levar para um filme. Então, a produção cultural é isso mesmo, né? Você consegue colocar o que você quer, o que você está vendo, o que está acontecendo no mundo. Exato. E ela te dá essa oportunidade de fazer os projetos, de ter uma condição de ser aprovada. Que bom, acho que você escolheu o curso certíssimo, assim. Eu tenho amado, assim, a troca é incrível, poder trocar com produtores e artistas. E eu acredito que a produção cultural é um outro olhar também sobre a obra de arte. Assim como a sonoplastia, a dramaturgia, todas as áreas são um olhar específico, eu vejo a produção como esse outro olhar mercantilizado também do produto, mas um olhar um pouco mais geral de tudo, de toda a obra, onde a gente vai falar sobre a dramaturgia, a gente vai falar sobre a iluminação, a gente vai falar sobre a sonoplastia, a gente vai falar sobre tudo ali para fundamentar o que a gente está fazendo, de fato, né? E poder levar isso para as pessoas. E eu sempre falo também de levar comida, né? Além de levar, a gente quer levar conhecimento, educação, mas sem comida a gente não consegue pensar, né? A gente não consegue estar bem, né? Então, é isso. Para mim, a produção cultural é essa mão que coloca a comida no prato, né? Que põe a comida, a informação e que faz, de fato, as coisas acontecerem. E que eu sinto que falta essa parceria ainda da produção, às vezes, com alguns artistas. Então, o meu objetivo para o futuro é ser essa mão, ser essa produtora que eu não tive, né? Ou também inspirar em muitas produtoras que eu acho incríveis e que me inspiram mesmo, e que eu tive também, né? Mas poder projetar outras potências trans e pretas e indígenas e femininas, latinas, e não binárias, né? latinas, balançar um pouco essa cena, esse mundão, porque a gente tem tanta coisa aí que está sendo apagada, esquecida, ou pessoas que querem fazer coisas, mas não têm oportunidade, né? Então a gente tem tantas potências que a gente nem descobriu, né? Porque algumas pessoas não tiveram oportunidade. De mostrar, né? De realmente mostrar, exatamente. Exato. E eu acho que para fechar esse bloco, vamos ver se a produção tem o Lamba Trans, que a gente falou que foi a sua primeira composição. Vamos dar uma olhada aí no Lamba Trans, produção. De salto ou de boot, a mim cê não encara. Picos macho incoerente com a minha navalha. Seu pau virou boi ralado, alimentou seus passa. Eu vou botar pra fuder, eu vou mostrar pra você
O poder das travas trava aqui do meu MP. Vou descer até o chão, vou botar muita pressão. Toque pra mim um lambadão, que essa daqui não tá com nada, meu irmão.